Muito bom, né? Então, doutor Rogério Moreno, dá o seu boa tarde aqui para os nossos internautas e volta para mim. Só o seu boa tarde. Ok, Beth, muito obrigado pelo convite, fico muito grato para poder conversar sobre esse tipo de assunto que causa muitas dúvidas, muita polêmica e acaba instruindo as pessoas e as pacientes para tentar levar uma vida mais saudável e tratar essa patologia que é a endometriose. Como a gente sempre faz, o Harmonia traz boas notícias. Então, o que o doutor vai nos ajudar hoje? Ele vai falar o que é verdadeiro da endometriose e o que não, porque existe muita coisa que sai pela culatra, não é mesmo? Sim. Quem é o doutor Rogério? Ele foi graduado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, uma das melhores do Brasil, né? Sim. Parabéns. E formou em ginecologia e obstetrícia. Só que ele tem uma especialidade. Ele é cirurgião laparoscópico e robótico. Depois eu vou querer saber o que é isso, porque pra mim eu dancei, né? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as verdades sobre a endometriose e vou começar lhe perguntando o que é a endometriose. Ok, Beth. Então, a endometriose é uma patologia que acomete geralmente a região pélvica. Então, nós temos o útero, dentro do útero existe o endométrio, que é aquela camada que na segunda fase do ciclo ela fica proliferada, descama. Então, essa é basicamente a fisiologia da menstruação. Então, quando essa camada, essas células estão fora do sítio de origem do endométrio, é caracterizado então a endometriose. Então, a endometriose é quando as células do endométrio ou o tecido endometrial estão fora do seu local de origem. Nossa, nunca soube disso. E isso acontece assim, por sorteio, é sorte, a pessoa tem endometriose, azar, mas como é? Tem alguma característica que causa isso? Olha, ou nasce ou não nasce com isso? A endometriose é uma patologia bastante complexa. Hoje em dia existe N estudos tentando achar a causa da endometriose e ainda não existe nada muito conclusivo. Mas é uma patologia que acomete uma quantidade muito grande de pacientes na idade fértil. Aproximadamente 6 milhões de pacientes sofrem de endometriose. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Endometriose, né? E a gente está aí para tentar ajudar. E tem até uma sociedade brasileira de endometriose? Sim. Requer tudo isso? Sim, sim. E a mulher costuma ter dor, né? Muita dor, né? No período menstrual ou genérico, o mês inteiro? Olha, o clássico da endometriose é ter uma dor no período menstrual. Isso é uma coisa porque ela vai expelir clássica. Aquela camada que está fora do endométrio, é isso? Não, é basicamente o seguinte: quando o endométrio que está sendo expelido pelo útero, ele está sangrando, então está descamando o endométrio e sangrando para dentro, para a vagina, né? Tá. É a menstruação. Só que essas células que estão dentro da pelve, no ovário, no intestino e em outros locais, também sangram. Tá. Então a dor que a paciente sangra a dor que a paciente sente é por um sangramento dessas células que estão dentro da pelve. Então quando sangra lá dentro, a paciente sente dor. Tá. E vamos dizer assim, tirar na loteria as mulheres que durante a menstruação têm dor e não têm dor? Não se escolhe? Porque eu nunca tive nada disso. Nunca tive dor de menstruação. E graças a Deus eu não fui premiada com essa endometriose. A mulher, ela tem mais dor ou menos dor na menstruação por causa do emocional ou é só físico? Olha, na verdade é basicamente físico, né? É claro que existe uma junção, tem pacientes que têm um limiar de dor menor, maior, então isso vai depender também. Mas assim, nem sempre a dor durante o período menstrual está relacionada à endometriose. Pode ser uma dor simplesmente porque a paciente tem um volume menstrual muito grande e isso causa bastante dor também, né? Geralmente existe um padrão familiar, né? As mulheres que têm dor, as filhas vão A mãe tendo, a filha pode ter, é isso? Existe uma certa regularidade nesse sentido. Ah, tá. E qual que é o sintoma mais evidente de que a pessoa tem a endometriose? Bom, basicamente assim, o quadro clínico típico da endometriose é uma dor no período menstrual, uma dor pélvica, a paciente sente muita dor, pode ter uma distensão abdominal, pode estar relacionada também a uma dor vesical, quando a paciente vai no banheiro fazer xixi, e uma dor também intestinal, na região do ânus. Nossa, Tudo isso pode estar relacionado à endometriose. Então, a paciente que tem muita dor pélvica,
ela tem que procurar um ginecologista para fazer uma avaliação. E aí detecta que ela tem a endometriose fazendo o quê? É um exame de fotografia, radiografia, o que é? Bom, então o diagnóstico da endometriose começa basicamente com o ginecologista. O médico, ele tem que examinar a paciente, tem que tirar toda a história. O exame clínico é importante. Se ela tiver alguma lesão grande na região uterina, ovário, pelo exame clínico a gente consegue suspeitar que existe. O que é lesão? A lesão seria um cisto, né? A endometriose, por exemplo, no ovário ela causa cisto. E esse cisto pode ser um cisto grande, um ovário que mede aproximadamente uns 3 centímetros, ele pode ficar em torno de uns 7, 8, 10 centímetros. Por conta da endometriose? Por causa da endometriose. Nossa, não sabia disso. Ele acumula sangue dentro, ele fica cheio de sangue. Isso é novidade, gente. Ó, tá vendo como é bom trazer um médico que vai esclarecer? Bom, essa paciente que o senhor detectou que está com endometriose, opera? Ou vai fazer um tratamento clínico? Olha, existem várias linhas, né? Mas basicamente assim, o padrão ouro de tratamento da endometriose é cirúrgico, né? Você tem que tirar essas lesões para que a paciente fique bem e tenha uma evolução boa clinicamente. Quando essas lesões são muito pequenas e a paciente tem uma dor muito superficial, moderada, não está num período fértil, que isso é uma coisa importante, porque a endometriose tem 2 aspectos, a dor e a infertilidade. Então, se ela está num período que já passou, ela já teve filhos, tem uma dor discreta e uma endometriose muito superficial, você pode tentar um tratamento clínico e não operar. Mas se é uma lesão grande, no período fértil, tem que operar. Agora, falou uma coisa que é de interesse geral. A endometriose causa infertilidade? Sim. A endometriose, então, como a gente falou, cerca de 6 milhões de mulheres são acometidas pela endometriose. Então, seria basicamente de 10 a 15% das mulheres no período fértil. Né? Dessas pacientes, dessas 10, 15%, de cerca de 6 milhões, 30% vão ter infertilidade. E essa infertilidade ela vai ser tratada desde um procedimento cirúrgico, com uma evolução para uma gravidez espontânea, ou essa paciente vai ter que ir para uma clínica de fertilização para fazer um bebê de provida. Mas ela, mesmo ela tendo a endometriose, mesmo sendo operada e não ser bem sucedida, ela pode fazer fertilização in vitro? Sim. Ah, tá. Então a chance de engravidar uma mulher com endometriose é bem grande. É bem grande. E ela pode ser tratada e engravidar normalmente? Exatamente. Pode, né? Espontaneamente. Dependendo do grau de endometriose, do comprometimento da tuba, né? Então, ela pode ter uma gravidez espontânea. Porque eu imagino assim, atualmente, não sei se você concorda comigo, você como médico obstetra, muitas mulheres não querem ter filhos, né? Sim. Grande parte das pessoas que eu conheço hoje fala, não, eu quero meu trabalho, eu quero curtir viagem, e não quer mais ter filhos. Mas tem as mulheres, como eu fui, que ter filho é a bênção, é fundamental, é a realização. Eu, se eu não tivesse tido meus 2 filhos, nossa senhora, porque Deus me abençoou, né? Eu tenho 2 filhos, o Giuliano e a Tatiana, que são, beijo pra vocês, adoro. Mas essas mulheres que chegam com essa notícia que não vão ter filhos, quando o senhor fala que elas têm endometriose, já causa meio um pânico, não? Sim, é sempre uma notícia muito bombástica na cabeça da paciente, né? A partir do momento que a paciente acha que a endometriose é uma doença que você trata muito facilmente e tudo vai evoluir muito bem, e você dá uma notícia que muitas vezes a paciente precisa de uma clínica de fertilização para conseguir a gravidez, essa paciente no primeiro momento fica muito chateada, lógico, porque todo mundo acha que vai engravidar espontaneamente e não vai ter nenhum tipo de problema. Mas a gente consegue contornar esse problema numa clínica de fertilização, se houver indicação, e a paciente vai engravidar e vai ter o seu filho normalmente. Uma coisa que a gente estava falando nos bastidores, porque, gente, nos bastidores rola o maior papo, né? A gente já vai falando. O que nós falamos lá sobre a endometriose? Sobre a pessoa que começa a ter dor, já vem que ela tem a tal da endometriose. Se ela demora para procurar um especialista, isso agrava? Sim. A endometriose é uma patologia que ela é evolutiva.
Então, cada ciclo menstrual, essa endometriose vai se agravando, vai causando aderência, processo inflamatório na região E vai pélvica. inchando, então, esse possível tumor que ela tem, Exatamente, né? o cisto vai aumentando de volume. Cisto, né? Então, a patologia ela é progressiva. Então, quanto antes se fizer o diagnóstico, melhor. Hoje em dia, os estudos mostram que o atraso do diagnóstico da endometriose é em torno de 10 anos. Então, porque a paciente vai no médico, tá com dor, toma anticoncepcional, depois que você engravidar passa, aquelas coisas, né? E hoje a endometriose está sendo cada vez mais explorada e divulgada, então os médicos estão mais antenados em relação a isso, a fazer o diagnóstico. Não está mais tanto bicho-papão, né? Exatamente. Então, uma coisa que você... Eu estou chamando ele de você porque ele é bem mais novo do que eu, tá, gente? Que você comentou lá é que a gravidez já é um tratamento para endometriose. Sim. Conta sobre isso. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a paciente fez um tratamento, engravidou, a gravidez funciona como um tratamento. Por quê? Porque a paciente não vai menstruar, né? Tem os hormônios da gravidez que ajudam muito... Neutraliza aquela descamação? Exatamente, evita, né, a progressão da endometriose, né? E tem todo o período de amamentação também, que é muito importante. Então, a gravidez funciona como um tratamento, sem dúvida nenhuma. E fora, se não for a gravidez, qual que é a outra opção de tratamento? Bom, aí existe algumas linhas, né, de tratamento, dependendo do estadiamento, porque a endometriose ela é classificada por estágios, né? Dependendo do quanto ela compromete a região pélvica, ovário, tuba, aderências. Então ela é classificada, e dependendo da classificação, você pode utilizar DIUs hormonais, medicamentos orais, progesteronas, anticoncepcional de uso contínuo, bloqueadores do ciclo menstrual, que são injeções que ela faz. E aí a pessoa não vai menstruar? Não menstrua. E isso não pode causar lá na frente uma infertilidade, se é um ciclo natural da vida? Não. Vai ser artificialmente interrompido? Não, não. Na verdade, esse tratamento ele funciona como basicamente como se fosse uma menopausa temporária. Temporária. Exatamente, porque a partir do momento que, por exemplo, a gente opera uma paciente que tem endometriose grave, tira lá os cistos de ovário ou até um pedaço de intestino, bexiga, dependendo do que ela compromete. Essa paciente ela tem que fazer um complemento medicamentoso que seria bloquear a menstruação. Então, a paciente não menstrua durante pelo menos, digamos, 6 meses. A partir do momento que você para com o medicamento, tudo volta ao normal. Durante esse período que a paciente não menstrua, ela até tem uma sintomatologia semelhante à menopausa. Os fogachos, os calores, e depois ela volta a ter um ciclo normal. Então, isso é uma boa notícia para vocês, né? Quem passa por isso, que existe esse tratamento sem precisar passar na faca. Sim. Então, daqui a pouco nós vamos para o nosso intervalo. Então, hoje...